iniciando a nossa apresentação da aula 2, segundo bimestre, gramáticas. Bom, esta aula tem como objetivo apresentar o conteúdo gramática. E por que gramáticas, né? Segundo ano, professoras Ana Patrícia, Aline e Fernanda. Conteúdos: fonética, morfologia e sintaxe. A gramática normativa ela é dividida em 3 partes. Inicialmente, eu apresentarei fonética, depois morfologia, depois sintaxe. Evolução da comunicação. Em qual nível de comunicação a nossa escola encontra-se? Como nos comunicamos? Bom, a comunicação é um ato de transmitir uma mensagem de um indivíduo para outro indivíduo. Essa capacidade linguística, ela se desenvolveu ao longo da história da humanidade junto com o conhecimento, né? Para transmitir uma ideia, uma mensagem, um sentimento, o homem começou a se comunicar. Neste vídeo, eu quero que vocês busquem informações sobre estes elementos. O que é comunicação, como nos comunicamos, o que é fala, o que é escrita, né? O que aprendemos primeiro, falar ou escrever? Né? Qual a importância da gramática? Por que estudamos gramática? Né? E quando nós começamos a estudar a gramática, né? Quando começamos a aprender a gramática? Na sociedade atual, sociedade tecnológica, sociedade da comunicação de forma globalizada, nós necessitamos do estudo de língua. Como atualmente nós aprendemos uma língua? Todos os falantes de uma língua sabem a gramática dessa língua? Quando nós aprendemos a língua portuguesa, nós aprendemos a gramática também? Então, essas perguntas que eu gostaria de que vocês tentassem responder.
Bom, então, como nós observamos, a evolução da comunicação, né, desde as cavernas até o tempo da modernidade, da comunicação através da tela de um celular, ela também evolui com a questão do conhecimento. Saber, comunicação e a transmissão desse saber através da educação. Então, a evolução da comunicação, ela está diretamente ligada à evolução do ser humano. Desde as cavernas, quando ele tentou expressar suas emoções, narrar o seu cotidiano através das pinturas rupestres, depois da invenção da escrita, né? Depois da invenção da imprensa, depois a tela de um computador, ao rádio, a questão das ondas sonoras, né? Até a tela de um celular. Então, a evolução da comunicação, a evolução do saber, do conhecer, do conhecimento e a evolução da escola, né? Hoje, em qual nível de comunicação a nossa escola se encontra? Em qual nível nós estamos? Vamos agora para a outra parte, certo? Gramática. O que é gramática? O que é gramática? Gramática é o conjunto de regras individuais usadas para um determinado uso de uma língua, não necessariamente o que se entende por seu uso correto. É ramo da linguística que tem por objetivo estudar a forma, a composição e a dentro da oração ou da frase, bem assim o seu apropriado, correto uso. Por seu estudo e a descrição dos fatos linguísticos, e pode ser o documento que registra este estudo. Então, gramática é o conjunto sistemático de normas para bem falar e escrever, estabelecida pelos especialistas com base no uso da língua, consagrado pelos bons escritores. Bom, aqui nós temos 3 definições. Gramática é o conjunto de regras individuais usadas para um determinado uso de uma língua, não necessariamente o que se entende por seu uso correto. Segundo a linguística, nós, seres humanos, nós desenvolvemos a capacidade de comunicação através de diferentes linguagens. A língua é um conjunto, né, de fonemas, de sons, que se organizam em palavras que compartilham um som e um significado. Através dessas palavras, nós construímos nossas mensagens. E essas mensagens são transmitidas através de frases e orações. Nós compartilhamos essas informações porque há um coletivo e há uma necessidade de um conjunto de regras para que nós possamos compreender se cada indivíduo, dentro da sua capacidade linguística, desenvolver sua própria língua, como haveria a comunicação? Não haveria, porque eu falaria de um jeito, o outro falaria de outro jeito, não haveria um compartilhamento. Então, esse conjunto de regras é o que nós denominamos de gramática. O estudo dessas regras também é a gramática. Pode ser o estudo e a descrição dos fatos linguísticos e pode ser o documento que registra esse estudo, como o livro. Certo? A gramática normativa é apenas uma das gramáticas que nós possuímos. Vamos passando aqui. Por qual motivos estudamos a gramática? Gramática, concepções e uso. O bom uso da língua está subordinado a um contexto. Para cada tipo de uso, há uma organização específica dos textos, a fim de tornar a comunicação eficiente. Assim, se há diferentes organizações para diferentes usos, há também uma gramática diferente para dar conta dessa diversidade. Vejamos. Tipos de gramática. Falar sobre os tipos de gramática, para muitos, pode soar um tanto quanto estranho. Haja vista que a ideia que se tem desse assunto se demarca por aquele bom e velho livro que se aprima
por ditar as ordens do certo e errado. No entanto, enquanto assíduos usuários da língua que somos, temos de nos conscientizar de que a língua, concebida como um organismo vivo, torna-se cada vez mais passível de mudanças, transformações ao longo do tempo, mesmo porque vivemos uma nova era totalmente norteada pelo dinamismo que nutre as relações sociais de uma forma geral. Nesse interim, levando em consideração até mesmo o modo de utilizarmos o idioma, constatamos que tais transformações acabam permeando em meio à nossa vivência, e a linguagem não fica aquém dos fatos ocorridos. Assim, mediante a tal pressuposto, cabe lembrar e, sobretudo, ressaltar como tamanha veemência que falar e escrever bem, tendo em vista o padrão formal da linguagem, sempre se fez e sempre continuará se fazendo presente, em se tratando das situações formais de interlocução. Por isso, estamos submetidos a um sistema tido convencionalmente como comum a todos os usuários. Dadas essas situações, movidos não nos faltam para dar vivacidade ao assunto, que ora se faz válido. Mesmo porque precisamos ampliar um pouco mais essa noção que temos do termo gramática. Partindo então desse princípio, constatemos os três tipos de gramática. Gramática internalizada, essa é a que eu falei inicialmente. Quando nós aprendemos a língua portuguesa, quando nós compartilhamos com nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, uma comunicação, nós já possuímos uma gramática. Essa é a gramática internalizada. Como bem nos aponta o próprio nome, trata-se daquela habilidade que dispõe falante desde o momento em que ele começa a se mostrar apto a exercer os primeiros contatos com a linguagem propriamente dita. Ou seja, desde o momento da aquisição da fala, que estando certa ou errada, segundo os padrões formais, ele possui condições de ordenar suas ideias e expressar seu pensamento, conferindo, assim, um sentido lógico ao discurso que profere. Essa língua que nós estamos compartilhando aqui é aquela língua internalizada desde a primeira infância, desde os primeiros contatos, papai, mamãe, aga, da. Então, nós já começamos a internalizar, né, uma gramática formais. Mas é uma gramática descritiva. Descritiva já está dizendo, descrever. Como antes afirmado, de comunicação. Então, a gramática descritiva, ela prima por descrever a língua em determinado contexto. Gramática normativa. Também anteriormente mencionada, sobretudo no que tange às regras gramaticais, trata-se do estudo dos fatos linguísticos aplicáveis nas situações específicas de interlocução. Nós estamos falando da gramática normativa, aquela que está cheia de normas. Essa é a gramática que se convencionou ensinar nas escolas. Representa, pois, o registro de um sistema que postula as regras convencionais da língua que falamos, passíveis, portanto, de serem obedecidas e postas em prática, sempre que a situação requisitar. Por que nós estudamos a gramática? Porque em diferentes contextos nós usamos a língua. Na linguagem cotidiana, nós utilizamos ela de maneira informal. Mas em um contexto formal, nós exigimos conhecimento das regras formais. Então, nós estudamos para aprimorar o nosso uso da língua. Quando estudamos gramática normativa, aprendemos que ela tem a seguinte divisão: fonética, estuda os elementos sonoros constitutivos da palavra.
naquela frase, aquelas garotas são belas, podemos tomar a palavra garotas e analisarmos cada um dos fonemas representados pelas letras. Nós podemos identificar aqui as vogais, nós podemos identificar aqui as consoantes, nós podemos identificar aqui os dígrafos, se há encontro consonantal, se existe encontro vocálico, se todas as vogais são vogais ou elas são vogais, né? Como é que ela é pronunciada aqui no Brasil, como é que ela é pronunciada na região norte, nordeste. Isso é a fonética que nós estudamos. Morfologia, estuda as palavras como elementos significativos, agrupadas em classe, estudando as variações que elas assumem para indicar, por exemplo, o número, o singular e o plural. E gênero, masculino e feminino. Bom, masculino e feminino, menino, menina. Singular, plural, menino, menina. Tomando a palavra garotas, da oração citada, vemos o seguinte: trata-se de seres. Nós classificamos como substantivo pela sua terminação, as. Verificamos que se trata do gênero feminino e que está no plural, por causa da terminação. Isso é uma análise morfológica. Eu identifiquei a classe de palavras, verifiquei a flexão de gênero e de número e identifiquei que é uma palavra variável. Sintaxe, estuda a palavra quanto à sua função numa frase. Tratada de rua, relação com as outras palavras. Ainda como exemplo de garotas, podemos dizer que ela é o sujeito da oração. Aquelas garotas são belas. Nós podemos identificar que garotas se trata do sujeito da oração. Por quê? E o adjetivo, palavra, garotas. Então, nós estamos apresentando da garota. E aquelas é um complemento, certo? Então, esse complemento está ali, não é essencial, mas se refere a garotas também. Então, é um adjunto do nome, adjunto adnominal. Semântica. Estuda o significado da palavra. Nela, podemos encontrar muita riqueza vocabular. E a prova da dinâmica da língua. Quando você diz, o rapaz compra uma joia para a noiva, está se referindo à joia como se encontra no dicionário. No entanto, quando percebe que é esta medida certa, por exemplo, pode ser expressada da seguinte forma: ficou joia. A joia aí, ela já ganha outro significado. Então, ficou joia, ficou bom, ficou maravilhoso. Então, a palavra, de acordo com o contexto, ela pode alterar seu significado. Então, a semântica, ela estuda o contexto e a palavra no seu contexto, ok? Outro aspecto da semântica marca as diferenças do modo de falar. A rigor, rapaz tem como feminino rapariga. Assim é que os portugueses utilizam essa palavra. Entretanto, no Brasil, a palavra rapariga traz a significação de mulher de vida fácil. Então, a semântica também vai estudar as alterações do significado em diferentes contextos e em diferentes lugares. Bom, gramática, fonética e fonologia. Parte 1. Fonética e fonologia. O estudo da fonética e fonologia. Fonética, estudo dos sons de uma língua, do ponto de vista de sua articulação, ou de sua recepção auditiva. Fonologia, ciência que trata dos fonemas do ponto de vista de sua função em uma língua. Vamos mostrar a diferença. A fonética, ela trabalha a colocação dentro do aparelho fonador da posição da língua em relação ao aparelho fonador. Assim, a palavra, a letra A, né, o fonema A, ele tem diferentes posições dentro da minha cavidade
bucal, dentro da minha boca. Eu posso dizer A, A, E. Dentro da boca, de acordo com a posição da minha língua, este fonema vai soar de diferentes formas. Então, o que é a fonética? Ela vai estudar a emissão de A, a posição da língua e como isso vai soar, como é que vai ficar o fone, o som. Já a fonologia, ela vai estudar dentro de uma determinada língua quais são os sons emitidos e esse som ele vai se transformar em um fonema e vai dar origem a uma letra. Então, como foi falado aqui, a fonética estuda os sons de uma língua do ponto de vista de sua articulação. Ele vai estudar os pontos dentro da cavidade bucal e os sons emitidos de uma determinada língua. E a fonologia, ela vai tratar dos fonemas do ponto de vista de sua função. Vogal, semivogal, consoante, dígrafo, certo? Então, essas duas ciências, elas trabalham lado a lado, mas elas não são a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, você acha que na língua portuguesa só tem A, E, I, O, U, mas nós temos A, E, Em, I, O, U, certo? Então, de acordo com a cavidade bucal nasal, se você colocar a sua mão aqui na região do nariz e emitir os sons, você vai observar uma vibração. Então, quer dizer, o som vai entrar na cavidade nasal e vai soar nasalizado. Então, nós vamos ter aí sons nasais. Esses sons vão soar fricativos, a língua vai tremer. Então, os sons do aparelho fonador são os fones. E isso transformado em fonemas e letras, né? Nós vamos ter aí o estudo da língua, da fonética. Bom, a classificação dos fonemas: vogais, consoantes, semivogais. Fonema produzido por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Funciona como base da sílaba. Consoantes. Na construção das consoantes, a corrente de ar vinda dos pulmões encontra obstáculos. Língua, dentes e lábios. Semivogais. É o fonema produzido como vogal, mas pronunciado mais fraco, com baixa intensidade. Por uma vogal. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. A sílaba é o fonema ou grupo de fonemas que são pronunciados numa só emissão de voz, com base na existência de vogal, né, de uma vogal ou mais de uma vogal. Monossílabas, palavras com apenas uma sílaba. Pé, pão, mal, mais e réu. Dissílaba, palavras com duas sílabas. Dia, café, iguais, muito. Trissílabas, palavras com 3 sílabas: torneira, cabeça, saúde. Polissílabas, palavras com 4 ou mais sílabas. O estudo da fonética e da fonologia, ele expressa para nós essa questão de como os sons são pronunciados. Nesse fonemas vocálicos, como eu falei para vocês, existe mais de um som para uma mesma vogal, que nós conhecemos como vogal, né? Ela pode ser pronunciada na frente, aqui próximo aos dentes, no centro da boca ou posterior. Nós temos I, 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 E, E, E.
E, E. A, E. Banana é um exemplo, certo? Avô, avó, certo? Você, lê. Então, essa pronúncia acontece todos os momentos. Nós só não identificamos. E eu quero mostrar isso para vocês, porque quando vocês vão estudar uma outra língua, é importante você encontrar os pontos de emissão desses fonemas. Porque nas outras línguas, esses fonemas vão se alterar. Nós temos banana. No português, nós temos banana. No inglês, ok? É bonjour. No francês, a pronúncia dos encontros vocálicos, dos fonemas vocálicos, ele vai se alterar de acordo com a língua. E assim, é importante a gente salientar isso, porque muitos de vocês vão querer aprender um inglês, um italiano, né? E é importante essa parte da gramática. Eu senti muita falta dela quando eu fui aprender inglês, porque até hoje eu tenho dificuldade em pronúncia, certo? E aqui nós vamos ter as diferentes representações dentro dessa chama, aspas, né? Dessas barras, nós vamos encontrar o som e aqui ao lado a letra. Som é fonema e letra é diferente. Ela é a representação escrita do som, certo? Carro é a representação desse som aqui, ó. É o A forte, ok? Então, vocês vão estudando isso com mais atenção. Podem dar uma pesquisada na internet, tem muito material legal. Vou passar porque nós não temos muito tempo. Fonemas consonantais. As consoantes apresentam 4 critérios de classificação. O modo de articulação, né? Responsável pela identificação do obstáculo que ocorre durante a passagem do ar pela boca. Se a corrente do ar encontra um obstáculo total, essas consoantes serão classificadas como oclusivas. P, B, T, D, K, E. Se os obstáculos for parcial, as correntes serão chamadas constritivas, compressão. Podendo ser fricativas, porque são a fricação do ar através de uma fenda no meio da boca. Laterais, o ar sai pelos lados da boca. E vibrantes, quando ocorre a vibração da língua do véu palatal. A classificação das consoantes constritivas ocorre da seguinte maneira. Constritivas, fricativas. Certo? Você observa que o som sai fricando, como se fosse tremendo. Laterais, lê e lê. Constritivas vibrantes, né? O R. Vamos lá. Algum exemplo aqui? Mala, nada, banha, né? Pata, bala, tapa, data, capa, gata. Então você observa que pata, bala, ela é labial, data e tapa é dental, tia e dia é fricativa, vaca e sapo também. Chá. Então vocês podem observar a posição da língua e com a vibração ocorre dentro da boca é importante. A minha filha ela tem dificuldade com o R, né? Por causa dessa vibração. Existem muitas pessoas que têm outros fonemas que eles não conseguem emitir por causa da língua presa, né? Ou então por causa de uma questão de uma fenda na boca. Então, a fonoaudióloga ela vai trabalhar com essa questão dos sons e a posição da língua dentro da boca, trabalhar a questão da emissão dos sons. Os encontros vocálicos é o encontro de vogais com semivogais. São classificados em ditongos, tritongos e hiatos. É o encontro de uma vogal e uma semivogal. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. O ditongo pode ser crescente, decrescente, oral ou nasal. Exemplo, quase, crescente, 8, decrescente, tênue, oral, mão, nasal. Tritongo é o encontro de uma vogal e 2 vogais na mesma sílaba. O tritongo pode ser oral ou nasal. Exemplo, averiguei, oral, quão, nasal.
Hiato é o encontro de duas vogais que pertencem a diferentes sílabas. Exemplo: coelho, ruído, saúde, saída. Encontro consonantal é o encontro de duas ou mais consoantes sem vogal intermediária. Encontro consonantal perfeito ou puro. Duas ou mais consoantes juntas na mesma sílaba. Exemplo: blusa, livro, prato. BL, VR e PR. Encontro consonantal imperfeito ou disjunto. Duas ou mais consoantes em sílabas diferentes. Barco, disco, estante. Você observa que o encontro consonantal, as duas consoantes são emitidas, são sonoras, né? Agrupamento de consoantes no vocábulo. Principais encontros consonantais no português: BL, BR, CL, CR, DR, FL, FR, GL, GR, PL, PR, TL, TR e VR. Bloco, branco, claro, cravo, dragão, flor, francês, glotão, grade, plano, prato, atlas, tribo e palavras. O encontro consonantal é a emissão de duas consoantes ou mais, sem vogal intermediária. As duas são pronunciadas. Dígrafo é diferente. Dígrafo é a emissão de um único som, duas letras que emitem um único som, fonema. Exemplo: CH, chave, ficha, chocalho. LH, telha, lama, colher. Nhã, NH, nã, rainha, vinho, moinho. GU, duas letras, único som. Guerra, guitarra e sangue. QU, querida, quase, consciente. É o som do S. Côncio, piscina, disciplina. Desça, cresça, floresça. Exceção, exceto, excêntrico, sessão, sessão e assado. Você vai observar que esse som aqui, na língua portuguesa, ele é o mais complicado. Por quê? Porque ele tem diferentes formas de ser grafado. E esse R aqui, ó, de carroça, tá lá no glote da gente. Carroça, carreta, carroceria. Fonema. O que é o fonema? É uma unidade mínima distintiva no sistema sonoro de uma língua. Dígrafo, duas letras, um fonema. Dígrafo, duas letras, um fonema. Exemplo: carro. Difone, dois fonemas, uma letra. Exemplo: táxi, sexo, tex, né? Sílaba. Máximo de fonemas pronunciado em só expiração. Vogal, não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba com mais de uma vogal. Existe sílaba com uma vogal e uma semivogal. A semivogal, ela pode ser fraca, átona, e ela pode vir ao lado de uma vogal. Ela pode vir antes ou vir depois da vogal. Ok? Por isso que existe o fonema, é o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Vai depender da posição da semivogal, se é antes ou depois. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Monossílabas, aquelas que possuem uma só sílaba, dó, mão, cruz, etc. Dissílabas, aquelas que possuem duas sílabas, sa, pé, folha, tela e etc. Sapê, folha, tela. Nós temos aqui a divisão, duas sílabas. Trissílaba, aquela que possui três sílabas. Fundação,
médico e etc. Polissílaba, aquela que possui mais de 3 sílabas. Veterano, natureza, palácio, palaciano. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido qual é a diferença de letras e fonema. Espero que isso contribua também para vocês ficarem curiosos para estudar sobre a questão dos fonemas. A questão ortográfica, a questão da pontuação, ela é muito ligada a esses elementos. A questão dos fonemas, dos sons da nossa língua, certo? Letra, como você definiria? Sinais gráficos, símbolos. Fonemas, como você definiria? Sons que representam esses sinais gráficos, as letras, certo? Então, na língua portuguesa, nós vamos ter os encontros consonantais, os dígrafos, as vogais, os sons vocálicos, sons consonantais, as consoantes, certo? Aqui eu vou deixar para vocês um desafio, né? Um pequeno desafio para vocês. Identificar os encontros consonantais e os dígrafos, né? Preencha a tabela abaixo com palavras que contenham os seguintes encontros consonantais: BR, BR, DR. Agora preencha a tabela abaixo com palavras que contenham os seguintes dígitos: SS, RR e NH. Segundo o que já foi estudado em sala, aqui na nossa aula virtual, qual a diferença entre encontro consonantal e os dígitos? Marque a alternativa em que todas as palavras apresentam encontro consonantal. Prova, prima, vassoura. B, fruteira, livraria e Brasil. C, nascimento, passeio e praça. Daí tá fácil. Classifique os termos destacados nas palavras abaixo em encontro consonantal ou dígrafo. Bom, essa questão do desafio, vou deixar aqui para vocês. Espero que a aula tenha sido boa, né? E que vocês deem continuidade. A nossa próxima aula é sobre morfologia. Fica aqui a dica, deem uma olhadinha. Ok, pessoal? Um abraço. Eu vou encerrar essa aula com um aviso. Por gentileza, os alunos que estão sem fazer as atividades, procurem fazer suas atividades. Vão ao site da escola, verifiquem semanalmente a agenda, façam as atividades. Alguns alunos estão sem nota e eu não vou colocar nota para vocês agora. De acordo com o desempenho de vocês no segundo trimestre, eu irei verificar a nota do primeiro trimestre. Se vocês não fizerem as atividades do segundo trimestre, não tiverem nota, eu não vou botar nota no primeiro e no segundo trimestre para vocês. Vai ficar em branco, vocês vão ficar sem nota no primeiro e segundo trimestre. Então, pessoal, por gentileza, vamos fazer as nossas atividades, vamos participar das nossas aulas virtuais aí online, certo? E fica aqui um abraço para vocês, ok? Então, a nossa aula se encerra por aqui.